O que os cientistas acabaram de descobrir está virando de cabeça para baixo a nossa visão do universo. Foram encontradas evidências de que estamos flutuando em um enorme buraco cósmico, e essa descoberta pode resolver vários dos maiores mistérios da cosmologia. Fiquem ligados até o final, porque isso vai abalar a sua visão de mundo. Sejam muito bem-vindos, pessoal! O paradoxo de Fermi, a crise de Hubble, tudo isso poderia ser resolvido de uma só vez e justamente por uma das descobertas mais malucas dos últimos anos. Se vocês querem sempre ficar por dentro das descobertas cósmicas mais recentes, então já se inscrevam no canal agora mesmo. Assinar não custa nada. Assim vocês nunca mais perdem um vídeo fascinante e ainda me ajudam muito. E quem já é inscrito pode apoiar muito esse vídeo deixando um like. Quem sabe a gente bate 5.000 curtidas. O algoritmo do YouTube adora isso. Então, o que está acontecendo agora? Pesquisadores da University of Portsmouth e da University of St. Andrews descobriram algo que pode virar completamente de cabeça para baixo o nosso entendimento do universo. Vous avez étudié le son du Big Bang. Oui, vous avez bien entendu. Le Big Bang a produit un son. Et vous avez découvert que notre Voie lactée flotte très probablement dans un gigantesque espace vide appelé vide cosmique. Já consigo ver os pontos de interrogação sobre as suas cabeças. Antes de mergulharmos nos detalhes, precisamos primeiro falar sobre um problema que tira o sono dos cosmólogos há anos e a atenção de Hubble. Parece nome de um filme ruim de ficção científica ou algo assim, mas na verdade é uma das maiores dores de cabeça da astrofísica moderna. O problema é o seguinte: dependendo de como medimos a velocidade com que o universo se expande, obtemos resultados completamente diferentes. É como se vocês medissem o seu carro com dois velocímetros diferentes e um mostrasse 50 km por hora e o outro 73 km por hora. Tem algo errado aí. O vendedor de carros enganou vocês. Só que no universo não existe nenhum vendedor de carros picareta que empurrou isso pra gente, se pegarmos medições do universo primitivo. Como a radiação cósmica de fundo ou oscilações acústicas bariônicas, obtemos uma constante de Hubble de cerca de 67 km por segundo por megaparsec. Por outro lado, se fizermos medições de objetos próximos de nós, como supernovas ou estrelas cefeidas, chegamos a 73 km por segundo por megaparsec. Isso é uma diferença enorme. É como se o universo tivesse duas velocidades completamente diferentes, dependendo se você mede de longe ou de perto. Ou tem algo errado com as nossas medições? E essa é a parte emocionante, vivemos em um ambiente cósmico muito especial. Antes de aprofundarmos o assunto, escreva sua opinião nos comentários. Como explicar a tensão de Hubble? Estou super curioso para conhecer suas ideias criativas e ansioso pela discussão nos comentários. É aqui que entra em cena o nosso vazio cósmico. Como é que um buraco gigante resolve nossa dor de cabeça cosmológica? O Dr. Indranil Banik, da Universidade de Portsmouth, explica: uma possível solução para essa inconsistência é que nossa galáxia está perto do centro de um grande vazio local. Mas o que é um vazio cósmico? Imaginem o universo como um enorme queijo suíço. As partes sólidas são regiões com muitas galáxias, estrelas e matéria escura, tipo a massa do queijo. Os buracos no queijo seriam então os espaços vazios ou voids, regiões onde há significativamente menos matéria do que a média. Isso me lembra de um velho paradoxo que já me intrigava quando eu era criança. Quanto mais queijo suíço, mais buracos. Mas quanto mais buracos, menos queijo suíço. Logo, quanto mais queijo suíço, menos queijo suíço. Esses voids são realmente gigantescos. Estamos falando de estruturas com centenas de milhões ou até bilhões de anos-luz de extensão. Nessas regiões, a densidade da matéria é cerca de 20% menor do que a média cósmica. E agora é que fica interessante. Se realmente vivemos em um espaço vazio como esse, isso explicaria por que nossas medições locais da expansão fornecem valores diferentes dos globais. O Dr. Banik descreve assim: isso faria com que a matéria fosse atraída pela gravidade para a parte externa mais densa do espaço vazio, tornando-o cada vez mais vazio com o tempo. À medida que o espaço vazio se esvazia, a velocidade dos objetos se afastando de nós seria maior do que se o espaço vazio não existisse. Isso cria a aparência de uma taxa de expansão local mais rápida. Mas como os pesquisadores descobriram isso? Com um método muito interessante. Eles ouviram os ecos do Big Bang, é o que se faz quando se está entediado. Quando o universo ainda era um bebê, estamos falando dos primeiros 380 mil anos após o Big Bang, tudo era cheio de plasma quente. Nesse plasma, ondas sonoras gigantes surgiram por causa da gravidade e da pressão da radiação.
O universo tinha, por assim dizer, sua própria trilha sonora cósmica. Quando o universo ficou grande e frio o suficiente, essas ondas sonoras congelaram. Elas deixaram padrões na distribuição da matéria, como ondas sonoras fósseis, que ainda hoje são visíveis no universo. Isso é chamado de oscilação acústica bariônica, ou BAO. Na sigla em inglês, esses padrões BAO são como estruturas circulares gigantes, todas com cerca de 1 bilhão de anos-luz de tamanho. Como sabemos qual deve ser o tamanho delas, podemos usá-las como uma espécie de régua cósmica para medir distâncias. Os pesquisadores analisaram dados de BAO coletados ao longo de 20 anos e descobriram que, se vivemos em um espaço vazio, esse padrão deveria estar ligeiramente distorcido. E foi exatamente isso que eles encontraram. Os resultados são claros. O Dr. Banik diz: nossos resultados sugerem que um universo com um espaço vazio local é cerca de 100 milhões de vezes mais provável do que um cosmos sem um. Esse vazio cósmico em que vivemos teria cerca de 2 bilhões de anos-luz de tamanho. É tão gigantesco que é quase impossível imaginar. Todo o muso, nosso grupo local de galáxias, incluindo a Via Láctea, Andrômeda e 80 galáxias menores, seria apenas um minúsculo ponto nesse enorme vazio. De certa forma, faz sentido. A humanidade e a Terra estão no meio do universo. Mas o que isso significa para nós? Primeiro, sem pânico. Não seremos sugados para o espaço. Esse espaço vazio existe há bilhões de anos e nós nos desenvolvemos nele. Para nós, nada muda, mas para a cosmologia seria revolucionário. Significaria que nossa posição no universo está longe de ser comum. Até agora, achávamos que a Terra, nosso sistema solar e nossa galáxia não eram nada de especial, o chamado princípio copernicano, mas talvez vivamos em uma vizinhança bastante especial. Isso também explicaria por que algumas de nossas medições diferem do que esperamos do resto do universo. Nós nos tornamos, por assim dizer, caipiras cósmicos que tiraram conclusões sobre a densidade populacional de todo o universo com base no seu próprio ambiente rural. O que eu acho especialmente interessante, isso não só oferece uma possível solução para a tensão de Hubble, mas também para o paradoxo de Fermi. Ou seja, o fato de ainda não termos descoberto vida extraterrestre, embora o universo seja tão vasto que ela deveria existir. Se vivemos numa região menos densa, isso também significa que há menos sistemas estelares e menos planetas do que a média, ou seja, menos chances de surgimento de vida em todo o vazio do que fora dele. O resto do universo poderia ser uma metrópole cheia e animada e nós estaríamos numa aldeia cósmica, mas eu prefiro muito mais estar na aldeia do que na metrópole. Sim, então, no geral, é uma boa lembrança de que nós, seres humanos, muitas vezes tendemos a considerar nossa própria experiência como universal. Mas talvez o nosso ambiente cósmico seja uma espécie de fenômeno marginal ou um acidente estranho. Se essa teoria se confirmar, seríamos os habitantes de uma bolha cósmica, um vazio gigante num mar de matéria densa. E essa bolha poderia explicar por que o universo parece diferente do que esperávamos originalmente. Vou manter vocês informados sobre todas as novidades a respeito disso. Então, se ainda não fez, inscreva-se no canal e não esqueça de deixar o like para a gente bater a meta de 5.000 curtidas. E por falar em fenômenos incomuns, e no meu próximo vídeo, vamos conferir algumas gravações do Canadá. Estas podem mostrar um raio globular, um dos fenômenos meteorológicos mais misteriosos que existem. Estas bolas elétricas fantasmagóricas são tão raras que, por muito tempo, muitos cientistas duvidaram até mesmo de sua existência. Mas as novas imagens podem mudar isso. Clique no canto superior direito para ver as imagens originais. É realmente muito interessante. Como sempre, você encontra mais um vídeo interessante sobre ciência e espaço no canto inferior direito. Caso contrário, diria que nos vemos no próximo vídeo. Fiquem bem, pessoal!